Congresso concede a medida do sítio pedido com urgência pelo governo. Correio da Manhã. Várias prisões, mortos e feridos. Correio da Manhã. O movimento revolucionário que explodiu nesta capital. A União. Algumas granadas caem sobre o quartel-general fazendo vítimas. O Brasil. Foi decretado o estado de sítio por 30 horas. A Pátria. Copacabana prestes a capitular. O combate. Olá, galera. Tudo bom? A aula de hoje é um tema muito importante. Os anos 20 no Brasil. Nós temos o foco da República Oligárquica. Os anos 20, entre 1921 e 1930. Mas vamos entender uma coisa. A década de 20 em si começa ainda na década de 10. Como assim? Com a morte em 1918 de Rodrigues Alves, eleito presidente, porém seu falecimento decorrente de uma gripe, a famosa gripe espanhola, novas eleições ocorreram e Epitácio Pessoa subiu ao poder em 1919. Na sequência, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz, os presidentes que vão viver a década de 20 no Brasil. Bom, como pontos interessantes dos anos 20, para nós entendermos um pouquinho desse período, nós tivemos o tenentismo, o movimento operário, a Semana de Arte Moderna, o surgimento do Partido Comunista cá no Brasil. Bom, então vamos começar com o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? O tenentismo, ou o movimento tenentista. O que foi o tenentismo? O tenentismo simplesmente foi um movimento que existiu em todo o Brasil, feito pela baixa oficialidade. Esta baixa oficialidade que era contra o domínio das oligarquias, ou seja, o poder nas mãos das oligarquias. Simplesmente os tenentes queriam ascender ao poder federal e, na visão deles, consertar o Brasil, colocar a ordem naquele país. Muitos movimentos tenentistas ocorreram pelo Brasil. Em 1922, ganha-se destaque o Rio de Janeiro, 24 e 25 São Paulo, Rio Grande do Sul. O tenentismo existiu em todo o Brasil, mas alguns foram marcos importantes para a nossa história, como, por exemplo, o movimento tenentista do Rio de Janeiro, que acaba inaugurando o cenário dessas revoltas. O movimento tenentista do Rio de Janeiro é o chamado Levante do Forte de Copacabana, ou também conhecido como Levante dos 18 do Forte. Mas o que veio a ser o Levante do Forte Copacabana? Simplesmente, este levante fez com que 16 militares, descontentes com o sistema vigente, ou seja, o poder nas mãos das oligarquias paulista e mineira, esses militares fossem para as ruas e desfilassem em forma de protesto pelo calçadão de Copacabana, reivindicando a tomada do poder por esta baixa oficialidade. 16 militares, mas aí você vai me perguntar, mas não são 18? Não é o 18 do Forte o título? Pera lá, são 16 militares e 2 civis que estavam passando no momento. Passaram no momento, observaram o movimento e aderiram ao movimento. Já sabe o que aconteceu? O levante do 18 do Forte foi contido pelas forças do governo. Há de se destacar um personagem muito importante aí chamado Eduardo Gomes, que chegou a ser preso, e mais tarde ser candidato à presidência da República. Um dos manifestantes do levante do Forte de Copacabana. Então o movimento tenentista, num primeiro momento, ganha esse destaque, o movimento do 18 do Forte ou o levante de Copacabana. 5 de julho de 1922. Um disparo de canhão no Forte de Copacabana, no Rio, deu início à Revolução dos Tenentes. Foi um movimento rebelde dos jovens oficiais da classe média que iria mudar a face do Brasil. Naquela época, a República Velha já dava sinais de esgotamento e a tensão social crescia. Novas classes emergiam no cenário político. Uma sucessão de greves operárias inspiradas na Revolução Russa levou à criação do Partido Comunista do Brasil, em março de 22. A inquietação atingia também intelectuais e artistas.
No início daquele mesmo ano, uma brilhante geração de artistas já tinha escandalizado o país com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Os rebeldes de 22 são os clássicos de hoje. Mário e Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Vila Lobos. Com uma arte polêmica e ideias irreverentes, eles conseguiram sacudir a sociedade brasileira. As mudanças agitavam as fábricas, os salões da aristocracia e especialmente os quartéis. Em 1922, quando se rebelaram, os militares do Forte de Copacabana foram abandonados pelos outros conspiradores. Sem apoio, os jovens oficiais tomam uma decisão suicida: deixar o forte e combater os legalistas de peito aberto. Mas apenas 18 oficiais e soldados participaram da famosa caminhada pela Avenida Atlântica. E só 2 sobreviveram ao combate: os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O episódio heróico ficou conhecido como os 18 do Forte. Novas rebeliões se seguiram. Depois da derrota da Revolução de 24 em São Paulo, os tenentes iniciaram a Guerra de Movimento. Colunas tenentistas percorreram o país, levando os ideais revolucionários na ponta das baionetas. Sob o comando do tenente Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, 1.500 homens se embrenharam pelo país, caminhando e lutando ao longo de 25 mil quilômetros. A coluna Prestes se dissolveu em fevereiro de 27 na Bolívia. Mas a luta não foi em vão. Mesmo derrotados, os tenentes mudaram o Brasil e lançaram as bases para a Revolução de 30. Observaram as cenas retratando o movimento tenentista? Ressalto e relembro que o movimento tenentista é um movimento que está ocorrendo no Brasil inteiro. Demos destaque, a princípio, o levante do Forte de Copacabana em 1922. Porém, outros 2 levantes chamam a atenção para a gente. Do ano de 1923, a chamada Revolução Gaúcha. E, no ano de 1924, o principal dos levantes tenentistas, a Revolução Paulista de 1924, ou o Movimento Tenentista de 1924. Da união do movimento tenentista gaúcho com o movimento tenentista paulista, a união deles criou a coluna Prestes, a coluna do Cavaleiro da Esperança. A coluna Prestes foi um movimento tenentista de amplitude nacional, que veio a percorrer praticamente 3 vezes o território brasileiro, mas não necessariamente todas as regiões do Brasil. Ressalto que Luiz Carlos Prestes era, sim, um tenente. Daí o movimento que ele lidera ser também um movimento tenentista. Luiz Carlos Prestes liderou a famosa coluna Prestes, recebe o seu nome, que foi um movimento considerado pelo governo brasileiro subversivo aos ideais da República Oligárquica. Vale aqui uma curiosidade: por onde a coluna passava, ela prometia mudanças para o sistema, ela trocava objetos, ela confiscava objetos. Tem um caso muito interessante que um senhor ainda vivo, luta para receber um jumento do governo federal. Isso mesmo, um jumento do governo federal, confiscado pela coluna Prestes e prometido por Prestes de ser devolvido após o seu uso. Vale ressaltar aqui que Luiz Carlos Prestes era um senhor estrategista. Tanto é que o Exército Brasileiro jamais conseguiu pegar a coluna Prestes. E vale ressaltar aqui, sempre Prestes tentava evitar o confronto armado com o Exército Brasileiro. Ressalto que Luiz Carlos Prestes, conhecido como Cavaleiro da Esperança, que acabou se tornando herói nacional dentro do contexto da época, conseguiu fugir ele e outros membros da coluna em direção à Bolívia, onde lá pediu exílio político. 2 anos e 3 meses de marcha por 12 estados brasileiros, num total de 23 mil quilômetros percorridos, sem nenhuma batalha perdida. A coluna Prestes tornou-se ícone de movimentos sociais, repercutindo seu sucesso mundo afora. Como acabamos de observar nesse pequeno texto,
A coluna Prestes em si teve um grande apoio popular nesse imenso território brasileiro. Luiz Carlos Prestes, após ter saído do Brasil e ido para a Bolívia, vai em direção à União Soviética e lá vai conhecer Olga Benário Prestes, sua futura esposa. Outro ponto interessante que nós podemos observar é a questão do movimento operário na década de 20. Mas, para nós entendermos o movimento operário nesta década, na década de 20, nós temos que voltar um pouquinho. Vamos entender esse movimento operário nos seus primórdios, nas primeiras décadas do século. Pois bem, nas primeiras décadas do século, na década de 10, para ser mais exato, o movimento operário brasileiro era controlado pelo anarco-sindicalismo, ou seja, os sindicatos, a maioria dos sindicatos estava nas mãos dos anarquistas. Um movimento que reivindicava simplesmente a ausência do Estado, a ausência de leis em si. Naquela visão, o sinônimo anarquismo igual a bagunça. Errado de uma certa forma. O anarquismo é uma senhora forma política de ser apresentado. O problema é que, teoricamente, é uma coisa e, na prática, não dá para ser aplicado. Bom, a questão do movimento anarquista controlando os sindicatos era uma ação direta no trabalhador. Como assim ação direta no trabalhador? Uma coisa bem simples. Era inserido dentro das próprias fábricas, pessoas ligadas aos sindicatos para promover as greves. Greves reivindicando principalmente os benefícios